E aí, pessoal, seja bem-vindo ao canal B de Becker. Eu sou o Becker, professor de informática, diretamente de Campo Grande, a cidade morena. E nesta aula de hoje falaremos sobre as várias formas para você selecionar o texto. Como você pode selecionar o texto de uma forma eficiente, eficaz, que possa contribuir para o seu aprendizado, que você consiga então fazer as seleções corretas para que seu texto possa ser bem formatado. Eu sempre digo que é importante você dizer ao Word o que você quer fazer, né? Mas também é importante dizer onde você quer fazer. Porque o Word não é adivinho, o Word não tem condições de saber o que você deseja. Então, é importante antes de você fazer o uso da ferramenta, você dizer ao Word em qual parte do texto você vai fazer o uso dessa ferramenta. Por isso é importante esta aula sobre os modos de seleção. E através dela, nós teremos sucesso nas demais coisas a fazer daqui para frente. Portanto, uma aula importante em que você vai aprender várias formas de fazer essas seleções. E eu acredito que você vai conseguir tirar suas dúvidas. Caso você tenha, inclusive, essas dúvidas, vai postando aí nos comentários para que eu possa responder para vocês, né, conforme a gente for recebendo essas dúvidas. Mas antes da gente prosseguir para a aula, eu devo pedir para que você se inscreva no canal, vai acionando aí o sininho de notificações e vai dando seu like para que a gente possa cada vez mais evoluir com essas aulas e trazer um bom material para vocês. Vamos lá então, modos de seleção a partir de agora. Bora lá. Muito bem, então estamos aqui na aula de número 3, modos de seleção. Nesta aula, nós veremos então a forma correta de você selecionar os textos e você vai observar que são várias formas para você poder fazer isso de uma forma eficiente e eficaz. É importante você prestar bastante atenção, principalmente para quem não conhece bem o Word, para que você possa ter sucesso daqui para frente, né, nas suas tarefas, nas suas formatações. Mas antes disso, vamos lembrar que estamos aqui no curso Word Veloz e essa aula de número 3 das 20 que estamos preparando para esse curso. Muito bem, esse curso é um curso básico e visa que a gente possa ver as ferramentas principais do Word nessas 20 aulas. Então vamos lá ao conceito referente a essa questão sobre a seleção. É importante a gente entender bem o que vai acontecer aqui. Então, qual é o conceito para você poder compreender bem o que será feito? A seleção de trechos de um texto possibilita que muitas tarefas sejam feitas em apenas uma parte do texto, ou seja, pode-se selecionar uma palavra, uma frase, um parágrafo ou um texto inteiro e escolher uma função que agirá somente sobre esta seleção. É bom observar que essas ações deixam o restante do texto intacto, ou seja, o que vai acontecer acontecerá sempre naquilo que você selecionar. Lendo então agora aqui só o que está de vermelho, tiramos a seguinte conclusão. A seleção possibilita escolher uma função que agirá sobre o texto. Então tem que ficar bem entendido isso, que o restante do texto não vai sofrer alterações. E muitas pessoas ficam brigando com o Word, principalmente os iniciantes, que ele vai lá, escolhe a ferramenta, aciona alguma opção, mas não acontece nada. Por quê? Porque ele não selecionou o texto. E ao não selecionar o texto, aí você não consegue né, fazer com que aquela função funcione corretamente. Em alguns casos ele até faz alguma coisa, no caso da fonte, por exemplo, você pode de repente estar em algum lugar ali e ele conseguir substituir, mas aí você vai substituir só aquele pedaço onde ele está, aquela parte onde ele está. Geralmente onde o cursor está, ele até algumas vezes faz alguma coisa. Mas de repente, se você vai aumentar a fonte, por exemplo, nada acontece se você não tiver selecionado. Ele até mostra, né, que você está mudando ali, mas na verdade não está mudando nada. Então por isso que você tem que sempre fazer a seleção correta. O que nós vamos ver agora, daqui para frente, serão... primeiro eu vou passar
Vou mostrar quais são as opções. Depois eu vou entrar no Word e lá no Word sim a gente vai ver como é que isso funciona dentro de um texto. Antes disso, temos que entender o seguinte. Esta aí já é o Word, né? Mas vamos olhar agora como funciona uma questão importante, que é o fora e o dentro do parágrafo. Essas linhas pontilhadas em vermelho que você está vendo vão nos ajudar a entender a delimitação do texto. Essas são as margens. Essas linhas, claro, não aparecem no seu Word, mas a gente observa que elas estão conectadas aqui. Aqui eu fiz uma conexão com a régua. Essa parte mais escura aqui da régua, ele marca aqui a margem do lado esquerdo. Esta outra aqui demarca o lado direito. Aí você tem essa daqui que vai demarcar a margem superior. E lá embaixo tem uma outra dessa, onde você tem a margem inferior. Então são 4 margens, aqui a gente está vendo 3. Mas é o suficiente para você entender que essa região aqui eu considero como a fora do parágrafo. E essa que está dentro do pontilhado será a região dentro do parágrafo. Ok? Então, para você entender, quando eu disser fora do parágrafo, vale toda essa região aqui até próxima da régua. E dentro do parágrafo, essa outra região aqui. Aqui do outro lado, lado direito, também temos o fora do parágrafo, mas aqui vai servir somente para você desmarcar as suas seleções. Vamos lá, vamos ver o que nós temos aqui a respeito disso. Então, superior, esquerda, direita e lá embaixo inferior, como eu havia dito. Beleza, vamos lá então. Então, primeira opção aí, fora do parágrafo. Quando você clicar uma vez, ele vai selecionar uma linha. Então, ao clicar fora daquele parágrafo ali, você consegue selecionar uma linha. Se nós clicarmos 2 vezes fora do parágrafo, aí você vai ter a seleção de um parágrafo. Clicou 2 vezes fora do parágrafo, aí você tem a seleção de um parágrafo. Qual parágrafo? Aquele parágrafo que você estiver. E a linha também. Então, dependendo de qual posição você estiver ali, clicar uma vez é uma linha, clicar 2 vezes é o parágrafo. Muito bem. Isso nós vamos mostrar daqui a pouco como é que funciona aqui. Vamos apenas percebendo quais são as opções. Se você clicar 3 vezes fora do parágrafo, aí você seleciona tudo. Eu sei que existe o atalho que muita gente usa, inclusive, né, que é o Ctrl mais o T, que é o selecionar tudo. Mas se você clicar 3 vezes fora do parágrafo, você seleciona tudo também. Então é uma opção. Beleza, esses 3 movimentos aí você faz fora do parágrafo. Vamos agora ver dentro do parágrafo. Dentro do parágrafo, ou seja, dentro lá do seu texto, se você clicar uma vez, você só vai posicionar o cursor. Ele não vai selecionar nada. Cursor, né, que é aquele pontinho piscante ali, aquela barrinha piscante, você só vai posicionar ele em algum lugar do seu texto ao clicar uma vez. Dentro do parágrafo, se você clicar 2 vezes, aí ele passa a selecionar uma palavra. Isso dentro. Lembra aquela história que eu mostrei lá da demarcação? Né? Dentro do parágrafo, clicando 2 vezes, você seleciona uma palavra. Dentro ainda do parágrafo, se você clicar 3 vezes, você seleciona um parágrafo. Então, é a mesma coisa que você clicar 2 vezes fora. Você está selecionando 2 vezes fora. Se você clicar 2 vezes, o parágrafo. E dentro do texto, se você clicar 3 vezes, você também consegue selecionar o parágrafo. Tá certo? É assim que funciona. Os movimentos dentro e fora do parágrafo. Nós vamos dar uma olhada nisso agora lá no Word para ver como é que funciona. Mas antes, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Lá no Word, nós vamos digitar um código. E para que serve esse código?
Esse código ele serve para que a gente possa adquirir um texto rápido, para que a gente possa mostrar para vocês aqui melhor essa questão de como faz as seleções. Essa dica que eu estou passando aqui agora é uma dica bem antiga já, né? Bem, o pessoal já usa há algum tempo nas aulas de informática. E toda vez que você usa esse código, o igual rende, abre parênteses, no caso aqui 3,4 fecha parênteses, com o Enter no final, você consegue adquirir um texto no Word e um texto rápido que você possa usar para fazer ali as suas experiências. Esse código é um código antigo. Nos Words mais antigos ele surgia ali com a frase: a ligeira raposa marrom ataca o cão preguiçoso. E ele repetia isso aí várias vezes. Hoje em dia não é mais assim, né? Não tem mais o texto: a ligeira raposa marrom ataca o cão preguiçoso. Eles agora colocaram, a partir da versão 2010, se não me engano, ou 2007, um texto que é o texto da ajuda do Word. Então, portanto, você tem um texto que você possa usar de forma rápida para poder fazer suas experiências. Esse código antigamente era usado para o pessoal da Microsoft, né, para os caras que estavam fazendo ali, elaborando o programa, fazer os testes de fontes, de ferramentas e de várias outras coisas ali, porque essa frase, a ligeira raposa marrom ataca o cão preguiçoso, em inglês, ela continha ali todas as letras do alfabeto. Então, para eles era bem prático, né, fazer os testes ali com as fontes, os tamanhos e outras opções que o Word, né, tinha naquela época. Hoje em dia, então, já são frases diferentes. Beleza. Então, eu vou sair aqui agora da apresentação e vamos dar um pulinho aqui no Word. Eu não mostrei isso ainda, né, mas como é um curso básico, vale dizer que como você vai abrir o Word, é importante a gente também saber sobre isso, principalmente para quem está iniciando, né? Quem já sabe não vai ter dificuldade disso. Então você pode fazer assim, se você vem aqui no iniciar, você vai encontrar aqui o Word muitas vezes aqui nessa lista dos adicionados recentemente, ou então aqui numa outra lista mais abaixo você pode achar ele também. No meu caso também tenho aqui, nesse grupo da Microsoft, onde tem ali os aplicativos da Microsoft, que é o Outlook, o OneDrive, PowerPoint, Excel, enfim. O Word também está aqui. Caso você não queira acionar dessa forma, você pode vir aqui na pesquisa e digitar o Word. Você colocou o W, o Word, já aparece ali, já vai aparecer ali o Word. Então é só a gente chegar aqui, clicar, que ele já vai abrir. Tanto faz uma forma como outra. Se você tiver algum outro atalho aí, também não tem problema nenhum. Sempre que você abrir o Word, ele vai cair nessa tela. Você tem aqui as opções, os modelos, né, que ele traz. Aqui embaixo os arquivos que eu recentemente abri. Aqui tem o novo, que já tem aqui o documento em branco. Tem o abrir também. E no mais modelos você pode encontrar outras opções. Se você clicar aqui, vai abrindo vários modelos de documentos. No caso aqui, nenhum nos interessa no momento. Então aqui eu vou pegar documento em branco e chegamos aqui. Aqui eu vou digitar aquele código lá, né? Que é o igual rende abre parênteses 3,4 fecha parênteses. O que vai acontecer aqui? Ao dar um Enter, você vai ter um texto rápido, como eu falei, que é um pedacinho da ajuda do próprio Word mesmo. E aqui a gente observa o seguinte. O número 3 lá representa 3 parágrafos, né? Aqui está o primeiro, aqui está o segundo, aqui está o terceiro. Em cada parágrafo, 4 frases. A primeira frase está aqui. Ao clicar até esse aqui é a segunda frase. Do você até o documento aqui é a terceira. E daqui até o entre si a quarta frase. E nos demais parágrafos a mesma situação. Vamos voltar um pouquinho aqui, vou usar o desfazer. Se eu coloco outros valores, como por exemplo, vou colocar aqui 2 por 6. O que ele vai fazer? Vai gerar 2 parágrafos e 6 frases em cada parágrafo. Aí eu já tenho um texto diferente.
Vamos fazer de novo. Se eu colocar o contrário, vamos colocar aqui 6, vou colocar aqui por 3, fecha parênteses. Aí eu vou ter 6 parágrafos, em cada parágrafo 3 frases. E assim por diante. Você assim pode produzir o texto que você achar melhor. Dessa forma aí, bastando substituir esses dois números aí. No caso dessa aula aqui, para mim é o suficiente o 3 e o 4, ou seja, preciso de 3 parágrafos e com 4 linhas aí, 4 frases, melhor dizendo, em cada parágrafo desse. Certo? Então é assim que funciona. Agora, observando melhor aquela questão lá. Aqui é a parte de fora e aqui todo esse pedaço é a parte de dentro. Então vamos lá. Esse fora ele tem um limite. Você vai vendo que a setinha está apontando para a direita. Quando você chega próximo da régua, ele vira para a esquerda. Então aqui eu já não estou em lugar nenhum. Aqui eu já estou na opção de configurar a página, que nós vamos ver mais para frente. Quando você clicar em qualquer lugar, vai aparecer essa barrinha aqui com as ferramentas de uso mais frequente. Isso é normal e ela some também rapidamente. Muito bem, então vamos focar agora na questão da seleção. Se eu clicar então uma vez fora, eu vou estar sempre selecionando uma linha, como mostrado agora há pouco, falado, né, agora há pouco. E não importa se tem uma linha com muito texto ou pouco texto, sempre será uma única linha. Se eu clicar duas vezes aqui fora, eu já estou selecionando o parágrafo, não importa qual parágrafo seja, você vai estar sempre selecionando um parágrafo ao clicar duas vezes aqui fora. E se você clicar 3 vezes, 1, 2, 3, você seleciona todo o texto. Não importa também se o texto é de meia página como esse aqui, ou se ele tem 10 ou 100 páginas, todo o texto, todas as páginas do seu texto serão selecionadas e aí fica mais prático. É a mesma coisa que o Ctrl T, eu vou usar ele aqui agora. Então, você poderia também usar o atalho Ctrl T. Lembrar o seguinte, toda vez que você selecionar alguma coisa aqui do outro lado, também é fora, você clicou, você desmarca. Se for uma linha, se for um parágrafo, ou se for tudo, tanto faz, clicando aqui você desmarca. Beleza. Agora dentro do parágrafo, como foi falado antes, clicando uma vez você sempre vai estar posicionando em algum lugar e aí você não tem, você não seleciona nada. Se você colocar aqui, por exemplo, coloquei aqui, se eu aumentar a fonte, você nota colocando 72 não acontece nada. Se você colocar no meio da palavra, ainda acontece alguma coisa porque você está no meio da palavra. Se você estiver fora da palavra, aí não acontece nada. No caso aqui, se eu aumentar, se eu substituir a fonte também, nada acontece. Se tiver em alguma palavra, aí ele até faz alguma coisa. Certo? Então vamos considerar isso. Mas, clicando duas vezes, aqui dentro do parágrafo, sempre eu vou selecionar uma palavra. Não importa qual palavra seja, se clicar duas vezes, você vai estar sempre selecionando uma palavra. Se eu clicar 3 vezes, 1, 2, 3, opa, aí vou estar selecionando um parágrafo. Tanto faz, se você prefere usar 3 vezes aqui dentro para selecionar o parágrafo ou 2 vezes aqui fora para selecionar esse parágrafo, não há problema nenhum, é uma questão de gosto, cada um faz aí conforme acha melhor. O que eu acho interessante é que você não faça esse movimento aqui, ó. Tem muita gente que começa a selecionar aqui, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, até chegar no final do parágrafo. Nessa situação a gente tem o seguinte problema, né? O cara vem, seleciona até aqui, de repente escapou a mão, escapou o dedo. Ele vai continuar. O que acontece? Normalmente, se ele continua, ele dá uma bagunçada no texto. Olha só onde foi parar aqui o início do texto. E ó, olha a misturada que deu, né? Ele acabou trazendo aqui para o final e bagunçou. Caso você faça algo do tipo, você tem lá o desfazer. Você consegue devolver aqui né, a posição dele.
Então toda vez que você fizer isso sem querer, o que acontece, né? Errou, bagunçou o texto, usa lá o desfazer, ou então o Ctrl Z, inclusive aparece ali, né? O atalho. Seria o Ctrl e o Z. Beleza. Então não é o ideal. Agora, se você pretende ficar arrastando, às vezes acontece de pegar, por exemplo, 2 parágrafos. Eu aconselho que você faça aqui por fora, que aqui é tranquilo. Ó, peguei 2 parágrafos. Que nesse caso não dá para fazer clicando 2 vezes, né? Porque senão você acaba desmarcando um para pegar o outro. Então você tem que arrastar mesmo. Mas faça aqui por fora, porque é tranquilo. Porque se você escapa a mão, escapa o dedo aí, na hora que continua ele não altera nada, né? Não tem como misturar nada se você fizer aqui por fora. Agora, tem momentos que você vai realmente precisar arrastar aqui dentro. De repente eu quero fazer uso desse trechinho aqui para colocar um negrito, por exemplo. Ou aumentar a fonte só desse pedaço, ou botar a cor. Aí tudo bem, você vai ter que fazer isso. Mas faça com cuidado e caso erre alguma coisa, usa lá o desfazer como eu mostrei. E finalizando isso daqui, tem também a seguinte questão. Quando você tiver que selecionar várias palavras, por exemplo, eu quero essa daqui e o profissional. Se eu clico 2 vezes aqui, depois aqui, ele acaba desmarcando uma, né? Para poder pegar outra. Caso você tenha a necessidade de escolher várias palavras, você pode usar a tecla Ctrl. Então você vai, por exemplo, pegar aqui, segura o Ctrl, vem aqui no profissional, vem aqui em outra palavra, e assim você pode selecionando várias. Toma cuidado para ir fazendo aí com certa tranquilidade, para você errar bagunça aí. E eu posso fazer as alterações somente naquelas palavras que você selecionou. Aqui eu não vou fazer nenhuma alteração, mas só para vocês verem como que ele consegue mudar várias, né? Sem você estar precisando fazer uma a uma. Olha que beleza. Facilita bastante a vida. Tem uma função antiga aí, que usava bastante no passado, hoje em dia não usa mais tanto. Mas o Alt, se você segurar o Alt, olha, ele permite você fazer esse tipo de seleção aqui. Ele mantém fixo ali no lugar onde você apertou o Alt, né? E aí ele consegue fazer esta seleção. Em alguns momentos, de repente, pode ser útil para alguma coisa. Ele vai selecionar só aquele trecho, ele faz um retângulo, né, naquele texto ali. Isso aí através da tecla Alt. Muito bem. Então é assim que nós selecionamos o texto. É assim e dessa forma que você vai conseguir fazer com que as ferramentas funcionem. E só para a gente finalizar, deixa eu voltar aqui de novo. Esse código aí foi o que eu digitei. Dá uma conferida aí mais tarde para você poder entender ele melhor. É o igual rende, parênteses 3,4, fecha parênteses e o Enter no final. Na próxima aula falaremos sobre a elaboração do texto. Agora que você já conhece como que seleciona, como que faz para você desmarcar, como que faz para você fazer isso de um modo correto, podemos então pensar em como fazer a elaboração do texto e ali você vai receber algumas dicas de como fazer isso. Mais uma vez eu peço, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, aciona aí o sininho de notificações e vai dando seu like, seu joinha, para que a gente possa, como eu digo sempre, adquirir melhores aulas, né? Fazermos melhores materiais sobre esses assuntos e que o curso prossiga aqui, que a gente possa aproveitar tudo da melhor maneira possível e que você possa ter bons momentos aqui nessas aulas. Valeu então, gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu!